Queridos, a paz do Senhor. Deus abençoe, tá? A vida de todos e que o Espírito Santo venha nos dirigir em mais um comentário, né? Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, né? No nome de Jesus. Dessa feita nós vamos estar comentando essa aula, tá? Lição de número 10, tá? Que tem aqui um tema, né? O pecado do homem segundo o coração de Deus. Tá? O texto áureo desta lição está inserido em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, né? Que diz: porém essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos, né, do Senhor, né? Então nós vamos analisar aqui a verdade prática. Somente o revestimento da graça divina e na força do poder do Espírito Santo pode o quê? Pode livrar-nos do pecado, a ofensa premeditada, né, contra Deus. É só a força do Espírito Santo que pode fazer isso, tá? Deus abençoe a sua vida e espero que através desse momento, que através desse momento o Espírito Santo venha aí nos guiar e falar conosco, tanto comigo como com você também. Deus abençoe a sua vida. Vou te pedir um favor: se for bom essa aula, você indica o canal, né? Indica e também evangeliza pela internet. Você pode ser um evangelizador pela internet, como indicando essa aula para que outros irmãos venham receber também a bênção no Senhor. Você que está me vendo hoje pela primeira vez, já receba as bênçãos da parte do Senhor e segura um pouquinho. Nós vamos em alguns minutos dialogar sobre essa aula. Nosso objetivo é sempre no objetivo central e nós não podemos perder tempo, né, porque o tempo é escasso. Vamos lá então? Então vamos. A leitura bíblica em classe está inserida em 2 Samuel, capítulo 11 e o versículo do 1, né, ao 18. Amém? Introdução, no ponto central. Vamos analisar esse ponto central aqui da revista. Somente o revestimento da graça divina, na força e no poder do Espírito Santo, pode livrar-nos do pecado. Pode livrar-nos do pecado. Né? Vamos analisar a introdução. A Bíblia Sagrada não limita em descrever as façanhas de seus heróis, né? Sempre comentando, né? E o que nós observamos, né? É que na Bíblia sempre teve altos e baixos. Altos e baixos. Na nossa vida também, sempre ela vai estar alta e baixa. Uma espiritualmente, né? Mas aqui na Bíblia, ela revelou, né, também os seus ápices, né, desses heróis da Bíblia, como também as suas fragilidades, porque por causa que os personagens da Bíblia eram ser humano, né, também. Nós observamos aqui homens como Noé, Abraão, Jacó, cometeram graves falhas na vida espiritual. E a Bíblia, preste atenção, ela não esconde. Por essa razão, não podemos descuidar, preste atenção, da nossa vida espiritual. E Paulo, quando ele escreve ali a primeira carta, 1 Coríntios capítulo 6, 18 e Gálatas 5, 16, ele expressa fugir da prostituição. Isso é, fique esperto, tá? Tenha o discernimento em todas as áreas espirituais. É sobre isso que nós vamos aprofundar mais um pouco. Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então? Tópico primeiro aqui da lição. Segundo o coração de Deus. Subtópico, agora número 1. O homem segundo o coração, né, de Deus. A expressão, né, um homem segundo o coração de Deus, o que é isso? Essa expressão é alguém, né, que procura agradar a Deus. E Davi era esse rei que tudo que ele fazia, ele procurava se agradar a Deus. Por isso que é mencionado o homem segundo, né, o coração de Deus. Número 2, Davi era escolhido de Deus, mas deu lugar ao diabo. Isso significa que ele deu lugar à carne. Nós vamos observar por que isso aconteceu nessa lição.
né? Por que que esse homem que dirigia a Deus, que sempre estava buscando a Deus, deu lugar à carne, deu lugar, na verdade, né, ao diabo? Tem uma expressão, né, hoje que todo mundo, para ele livrar assim do pecado, ele culpa o diabo, né? Ah, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, foi o diabo. Olha, preste atenção. 90% das coisas que nós fazemos não é o diabo, é nós mesmos. Para isso, você e eu, nós temos que vigiar e não dar lugar a ele, tá? Porque ele já peca desde o princípio. Então, para que ele não venha persuadir-nos a pecar. Para isso tem a bula. Que bula que é? Oração, jejum, meditação, né, da palavra de Deus. Então tem uma diferença. Qual que será o número 2 aqui? Qual que será a diferença aqui entre o rei Saul e Davi? O que você acha? Qual a diferença dos dois? Porque ambos falharam, né? Ambos erraram, né, na sua conduta espiritual, né? Mas nós observamos que a diferença está no quê? No arrependimento. Davi, ele era uma pessoa quebrantada. Davi era uma pessoa que ele errava e ele, quando ele percebia isso, ele ia aos pés do Senhor. Isso significa arrependimento. Hoje é difícil. Muitas pessoas mudam de igreja, vai embora. Tem pessoas, sabe, terríveis, porque não está sendo dirigida pelo Espírito Santo e diante de situações difíceis não quer se arrepender. Tem muitos, hoje várias pessoas nessa condição. Mas graças a Deus tudo isso aconteceu e nós temos hoje um presente de Deus na Bíblia com esse fato. Que presente que nós temos de Deus na Bíblia com esse fato? Salmo 51. E Davi expressa no verso 10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. E não afaste de mim o teu Espírito Santo. Nós temos esse presente de Deus, porque todos os fatos aconteceu na vida de Davi e ele foi se arrepender. Então o Salmo 51 é um salmo do quê? De arrependimento. E enquanto, meus irmãos, preste atenção, olha para cá, nós estivermos nesse corpo, ninguém escapa de não acontecer alguns deslizes na vida espiritual. Por quê? Paulo vai dizer isso. Só quando acontecer o arrebatamento da igreja, Paulo ele escreve: o que é mortal se revestirá de imortalidade, e o que é corrupto se revestirá de incorruptibilidade. Então vai dizer: tragada a morte pela vitória. Isso está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 54. Enquanto isso não acontecer, nós vamos trilhar o caminho da santidade, da oração e da leitura da palavra e também, olha para cá, fugir do mal. Você foge do mal, né? Se você perceber, né, algo ali acontecendo já estranho, tem um discernimento, olha para cá, foge do mal, sabe? Talvez tudo pode acontecer, mas você foge, porque o diabo pode estar armando alguma cilada aí para você, tá? Que está me ouvindo nessa aula. Então o que eu tenho que fazer? Foge, desliga celular, cuidado, foge que o diabo está armando alguma para você, tá? E depois é o seguinte, hein? Ele só arma e depois deixa a vergonha, quem passa é a pessoa, né? Porque ele só persuade, ele vai persuadir, a pessoa cai, ele vai embora dando risada, tá? Vamos analisar, irmãos, o síntese desse tópico de número 1. Vamos então, olha lá, o homem segundo o coração de Deus era escolhido, mas deu lugar ao diabo, deu lugar, né, à carne. Vamos analisar, irmãos, o número 2, tópico de número 2, o ambiente em que Davi pecou, né? Vamos analisar esse ambiente. O texto inicia dizendo, né, que Davi não partiu para a guerra.
quando deveria ter ido. 1 Samuel 11:1. Peraí, vamos analisar isso. Davi sempre, nós vamos analisar que a vida toda de Davi, ele ia na frente. Ele tomava a frente, ele ia para a guerra, ele era uma pessoa, um líder que estava no meio, ele estava no meio. Mas, né, ali já era rei, conseguiu um monte de coisa e tal. Quem sabe nesse momento ele ia falar, não vou mais para a guerra, isso aí não aconteceu só essa vez. Já estava acontecendo, né, o diabo observando, e porque o diabo só vai agir, olha para cá agora, onde que tem uma brecha, observando essa façanha, o rei lá tranquilo, aí foi o lugar, né, propício para acontecer o que aconteceu, tá? Então, o que mais diz? Talvez nós passamos muito tempo desocupado. Então, uma pessoa que tem assim um tempo de ficar desocupado, então tem uma possibilidade grande, né, do diabo dar o bote, que ele observa e ele vai dar o bote, tá? Davi não pecou apenas por ter visto Betseba, mas porque o seu olhar foi pecanioso, entende? Porque ninguém peca já no ato. O ato já é o ato consumado. A pessoa peca o quê? No olhar, né? Nós observamos por quê? Porque a pessoa olha, do olhar, preste atenção aqui, vai nascer o desejo, e do desejo vai vir a prática. Então são três pilares: olhar, desejar e praticar. Pecar na prática, não, o pecado já aconteceu, né, lá atrás, né, no olhar, né? Então Jesus vai corrigir isso. Lembra de Jesus? Falaram para Jesus, e a mulher, o que deve fazer sobre lá prostituição, sobre largar da mulher? Aí Jesus falou assim, olha, no tempo de Moisés, na lei, apedrejavam a mulher que era pega num ato de adultério. Lembra daquela passagem? Mas na graça, se olhar e desejar, já cometeu o pecado. Então a lei, ela mostrava, né, a parte já toda carnal, e Jesus, ele traz para o lado espiritual. Então, cuidado, tá? A palavra nessa lição, temos que tomar, né, cuidado. Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é. Se eu repetir isso aqui, ser tentado, irmão, não é pecado. Agora, o que é pecado? Ceder à tentação. Isso, né, é pecado. A tentação pode vir tanto de fora, né, do mundo e do diabo, quanto dentro de nós. Então pode ser de fora, como a tentação ela pode nascer, olha para cá agora, dentro de nós. Então tem esses dois pilares também na tentação. Vamos analisar o número 2, do tópico 2 agora. Os meios que contribuíram para a prática do pecado. Em geral, quando uma pessoa começa, preste atenção, a desejar o pecado, ela aprofunda no desejo, fecha-se para as coisas de Deus. Isso quer dizer, a pessoa não ora mais, não jejua mais, não lê mais a Bíblia, não participa mais de culto, de oração, de nada. Ela vai, esse é o caminho, ela vai se fragilizando, não vai em culto de ensino, vai se ficando vulnerável. Aí a pessoa está fraca, deixa eu te analisar aqui, olha para cá agora. A pessoa está fraca no espírito e a carne, ela vai se infartando. Aí, irmãos, aí é só uma consequência, tá? Então, normalmente as pessoas fecham para as coisas de Deus. Aí que está o perigo. E é nesse intuito que o diabo vai soltar o bote. Frente ao mau exemplo de Davi, e de acordo com as escrituras, né, sagradas, o cristão deve fugir do pecado e resguardar-se em Cristo, pois somente nele é que conseguimos vencer os ataques do diabo. Vamos analisar agora, irmãos, o síntese do tópico 2? Então vamos. Deus criou um ambiente propício.
Davi, na realidade, né, criou esse ambiente propício ao pecado e deu razão aos meios de contribuírem à sua prática. Então Davi, né, nós analisamos, estava tranquilo, né, não foi mais para a guerra. Para nós aqui, Davi não orava mais, né? Não, eu já sei a Bíblia, eu já decorei muitas coisas da Bíblia, que todo mundo fala, né? Mas Davi, ele foi pego por causa disso aí, né? Não orava mais. Olha para cá agora, você está orando, está buscando a Deus? Se está, né, você está revestido. Não pode ficar na carne, tá, irmão? Deus abençoe a sua vida. Irmãos, vamos para o tópico de número 3, para nós finalizarmos? Então vamos. O adultério e o homicídio de Davi. Primeiro ponto aqui, né, subtópico. O pecado gera pecado. Preste atenção. O pecado gera pecado. E o salmista, no Salmo 42, o verso de número 7, ele vai expressar o quê? O que que esse salmo expressa? Um abismo chama outro abismo, tá? Então, um buraco vai ser aberto um buraco e vai abrir-se um maior, e daquele maior outro maior, né? Então, é dito que um abismo chama outro abismo. A prática do pecado gera mais pecado. Ao tornar ciência de que Betseba estava grávida, Davi, ele começa a engenhar ali um plano. Olha, irmãos, o que é uma pessoa que não ora, que não está na dependência de Deus. Aconteceu o ato, veio a notícia, a mulher lá está grávida. Ele já começa a maquinar. Olha aqui o que um pecado faz. O que ele fez? Davi, para esconder, né, o esposo de Betseba, que chama Urias, Davi força Urias a deitar-se com sua esposa. Davi chama Urias, né, o Urias era uma pessoa de confiança, né, dos soldados, e Davi ali conversando com o Urias, fala: pai, vai lá para tua casa, fica com a tua esposa, tal. Mas a primeira visão aqui não deu certo. Então, olha o abismo chamando outro abismo. Segunda tentativa. Em outra tentativa, né, Davi se dispõe: não, vou dar um banquete aqui, vou embriagar. Davi embriagou ali Urias e falou para Urias: olha, vai para tua casa, fica lá, fica com tua esposa. Isso está registrado em 2 Samuel 11:13, na leitura bíblica em classe. E também isso aí não deu certo, porque Urias, né, ele não foi para sua casa. E Davi, quem sabe Davi agora, terceiro plano de Davi, por fim Davi revela a sua face cruel. Olha o que acontece. Cada vez mais a pessoa vai afastando de Deus, a face cruel dela vai ser revelada. Está acontecendo isso aqui, e aconteceu, né, com Davi, né? Então essas fases levou Davi a situações inimagináveis, a situações tremendas. Atentemos, pois, para que o apóstolo disse: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. O que Davi, por fim, né, ele vai ordenar Urias, ele ordena Urias e entrega Urias na mão de Joabe. Davi, ele faz uma carta, fala: Urias, vem aqui, leva para Joabe. Nessa carta estava escrito que Joabe, né, o general de confiança de Davi, iria, né, convocar para a próxima batalha de Israel, convocaria Urias e colocava Urias no lugar ali, né, na frente da batalha. E Joabe, como um mestre ali de guerra, ele sabia, e ele sabe, né, toda a fragilidade que tem num pelotão. Então você coloca as pessoas na frente, é os que vão morrer primeiro. E isso que aconteceu. É isso que Davi planejou. E o plano de Davi deu certo, né? Então é isso. O salário do pecado é a morte. Olha o número 2. Nós vamos analisar para parafrasear e finalizar isso aqui. Número 2. O homicídio de Davi. O pecado de Davi foi tornando, né, grandes proporções, né, e o rei entrega Urias nas mãos de Joabe. E aí concedeu que Joabe
na realidade, executou o que estava escrito, porque Joabe, ele cumpria a ordem. Veio a ordem do rei, Joabe vai cumprir, né? Davi plantou uma grande injustiça e colherá uma grande amargura, porque tudo que se faz vai colher, tá? Vai colher, tá? Ele sentira o peso da espada enviada da parte de Deus sobre a sua casa. O pecado, preste atenção, destrói, transtorna, transfigura espiritualmente uma pessoa. Se eu repetir isso aqui, o pecado destrói, transfigura, né, espiritualmente uma pessoa. O homem, segundo o coração de Deus, agora, fazia a vontade do diabo, da carne, né? Número 3, para nós finalizarmos, Davi e o seu comandante. Experiente de guerra, Joabe, né, ele sabia, preste atenção, Joabe sabia que o pedido de Davi era uma maldade. Joabe sabia isso. Joabe era uma pessoa experiente, né? Joabe era um assassino, pois havia tirado a vida de Abner, segundo Samuel capítulo 3, versículo 26 e 27, e Davi acabou-se de igualar a ele. Davi tinha acabado de igualar a Joabe. No que? No caráter, né? E o caráter de Davi se igualou. E o rei de Israel, que era mais um rei modelo espiritual e excelente ali para Joabe, porque para Joabe, Davi era um espelho. Mas e agora? Né? O que Joabe iria pensar e pensou de Davi? Você observa, analisou sobre isso, né? Porque talvez a gente observa uma pessoa e a hora que a gente descobre, né, o que foi essa pessoa, o que essa pessoa está fazendo, aí vem o que? A desconfiança. É isso que aconteceu entre o Joabe e Davi. Nunca mais Joabe respeitou Davi à altura, devido ao que? Desse fato. Olha o que o pecado faz, irmão. Número 4, finalizar. A tentativa de Davi para evitar as suspeitas do pecado. No seu atoleiro pecanioso, depois de 7 dias de luto, né, imediatamente, o que Davi vai fazer? Davi ele tomou Betseba como esposa. Ele pensa afastar qualquer suspeita de um relacionamento extraconjugal. Tá vendo? Davi sempre maquinando mal. Mesmo que tudo isso aconteceu, ele bolou, né? Maquinou isso aí. Eu vou trazer ela para cá, fica tudo tranquilo, né? E isso aconteceu. É importante dizer também que Betseba teve uma grande participação no pecado de Davi. Que até agora nós estamos falando só de Davi. Mas ninguém peca sozinho, tá, irmão? Analise isso aí. Ninguém tem que haver consciência de ambos para ocorrer, né, esse pecado. Então Davi não está pecando sozinho. E nós observamos também que Betseba era uma mulher, que mulher que era ambiciosa, uma mulher que queria ficar nos status e tal, e também ela achou essa oportunidade. Olha o que diz: porém uma coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Lemos isso lá em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Agora, irmãos, essa história, né, está contada, mas nós podemos esconder alguma coisa de Deus? Você analisa, né, se podemos esconder alguma coisa de Deus. Porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que nos tratar um dia. Então, ninguém esconde nada de Deus. Vamos concluir essa lição? Então vamos. Conclusão. O registro do pecado de Davi revela perfeita justiça de Deus e da sua palavra. As escrituras mostram que a prática do pecado é sempre desastrosa. Portanto, evitemos a ociosidade, desenvolvamos os dons úteis à obra de Deus. Confessemos o nosso pecado, pois quem oculta torna-se mais grave ainda. E se este for o caso de alguém que está nos ouvindo agora,
procure seu líder, peça-lhe ajuda e confesse a tua transgressão. Isso aí está registrado lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Na próxima aula nós vamos estar tratando desse assunto. Por quê? Nós vamos ver todas as consequências do pecado. E quando acontece isso, Deus age. Deus sempre vai alertar, né? Deus sempre vai agir. Deus abençoe a sua vida. Tá? Espero que essa aula serviu de grande valia para nossas vidas. Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Até o próximo comentário. Até mais. Tchau.